Minha convidada é graduada em Direito, mestra em Direito Político pela UFMG, analista judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, dentre outras várias atuações. Sabrina Braga. Ela tem um papel muito importante nas questões políticas, de gênero, em relação à raça também e grupos minoritários. Sabrina, muito prazer te receber. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. É um grande prazer ter você aqui. Oi, Índia, eu que agradeço. Obrigada. Fiquei muito honrada com o convite e acho que esse bate-papo promete. Sim! Sabrina, você tá com quantos anos? 44. Você é mãe da Dandara, esposa do Renato. Isso. E me conta nessa trajetória de ser mãe, mulher, negra, como que é essa relação de vida, trabalho, da sua imagem enquanto mulher nos espaços que você está presente? Bom, eu acho que a maternidade aflorou ainda mais essa questão da raça em mim, né? Da preocupação de me posicionar não somente como mulher, mas como mulher negra. Afinal de contas, eu tenho uma filha negra também e com certeza vai enfrentar todas essas questões e esses dramas que a gente enfrenta por viver numa sociedade estruturalmente racista e machista, né? Sim. Quando eu comecei a minha pesquisa sobre representatividade feminina, eu estava muito preocupada com o recorte de gênero, mas foi durante a pesquisa, especialmente depois que eu fiz uma disciplina chamada Raça e Política, lá na Ciência Política da UFMG, que a questão racial começou a perpassar mais a minha pesquisa. Eu já tinha uma definição de tratar a questão de gênero, e aí a questão da raça e os estudos de racialidade vieram paralelos a isso, e ainda que eu não os colocasse na minha pesquisa, mas eu coloquei na vida. Sim. Então hoje esse estudo é importante para a minha vida, para a minha relação com a minha filha, para a relação com a sociedade na qual eu vivo, as minhas relações de trabalho também. A Dandara fez então com que você modificasse o seu olhar para essa questão social e futuro, pensar em possibilidades? Sim, eu acho que a Dandara me fez olhar mais principalmente para a mãe negra. Ela despertou em mim outros desejos, inclusive profissionais, né, de uma mudança profissional. Não é bem mudança, quero continuar na minha área, mas uma necessidade de fazer mais por outras mães negras, sabe? Ela mudou muito. Maravilhoso. Que potente isso, né? Porque pensar na maternidade, eu não sou mãe, mas imagino todas as questões que envolvem a maternidade, mas pensar nessa relação sociedade, né? E pensar nessa perspectiva de carreira, né? Onde eu quero chegar para que eu possa representar outras mulheres, para que eu possa representar mais mulheres ainda. Eu acho que é um movimento muito grande, muito grandioso, né? Talvez eu use a palavra grandioso nesse sentido, assim, de olhar para esse todo a partir da sua perspectiva, de não se ver nesses lugares e pensar na possibilidade de representar esses lugares para viabilizar um futuro melhor, talvez? Exatamente. Assim, antes de ser mãe, eu sempre pensava que eu podia impactar a vida de outras mulheres, especialmente de outras meninas, se elas vissem que em determinados espaços cabia sim uma mulher negra. Sim. Sabe? Sim. Eu lembro quando eu estava preparando a minha pesquisa para o mestrado, a minha perspectiva era assim, eu quero dar muita palestra em comunidade, sabe? Para que as meninas me vejam ali
de microfone na mão, ou de lapela, ou sem microfone, mas ocupando aquele espaço, falando do direito, falando da participação, que a participação não precisa ser só nos campos institucionais, né? A gente tem muitas formas de fazer política. Sim. Aliás, hoje, tudo que a gente faz, se as pessoas entenderem que tudo que a gente faz é político, né? O impacto disso é muito grande. Então, eu me via muito nesse lugar de inspirar outras meninas. A partir do momento que eu me vi grávida e comecei a viver essa maternidade e consciente das questões raciais, consciente do que esperava minha filha aqui, eu comecei a pensar nas outras mães, né? Em todas essas mães que sofreram tanto durante a pandemia, porque não tinha escola para deixar os filhos, porque os processos nas varas de família ficaram parados, porque não tinha oficial de justiça para fazer citação. Isso tudo começou a mexer muito comigo e junto com meu marido, que também tem essa visão, sabe, de colocar o jurisdicionado como peça principal desse jogo da justiça, nós dois juntos começamos a falar sobre isso. O que é possível fazer para que essa justiça morosa seja um pouco menos morosa? Quantas vidas a gente pode transformar com um mandado de citação para um pedido de pensão, por exemplo? Quantas mulheres negras estão por trás desses pedidos de pensão? Então isso tudo me tocou muito enquanto mãe, sabe? Enquanto mãe negra, de uma menina negra e assim, como eu costumo dizer, sentada numa montanha de privilégios conquistados com muito suor. Sim. Muito suor, inclusive esse que eu não acho que nenhuma mulher precise suar para conquistar o seu lugar na sociedade. Sim, existe uma romantização, né, de que é o batalhar, é só batalhar que consegue, é difícil, mas olha, ela a guerreira, tá lá, ela chegou lá, a guerreira. Sim. E não precisa ser assim. Não tem que ser assim. Não tem que ser dessa forma. Então, a sua luta, o seu trabalho até nesse sentido de poder viabilizar mais acesso para outras mulheres também. Bom, isso é o que eu desejo, né? Sim. No momento eu trabalho na Justiça Eleitoral e lá no meu trabalho eu sou a preta palestrante, né? A preta pedagógica, né? Eu tento expor lá no meu ambiente de trabalho o que é o racismo estrutural, o que a gente pode fazer para mudar essa situação. Então eu acho que estar num cartório eleitoral e poder acolher eleitoras e eleitores, né? Para que eles saiam de lá com o título de eleitor na mão, tendo recebido um atendimento cordial, um atendimento humano, um atendimento justo, né? Dentro aí das minhas possibilidades, poder orientar uma candidata, né? O meu desejo de pesquisar a questão da representatividade feminina começou com um caso, eu diria, tristemente icônico que aconteceu no meu trabalho e que eu tenho certeza que acontece em todas as zonas eleitorais do Brasil. Uma mulher negra chegou no cartório eleitoral no dia da eleição, chorando, me contando que a vizinha dela disse para ela que ela era candidata e que ela garantiu para a vizinha dela que não era. E aí a foto dela estava na urna eletrônica, o nome dela estava lá, ela foi procurar o cartório eleitoral para entender o que tinha acontecido. Na época, os processos eram físicos. Eu peguei o processo de registro de candidatura dela, mostrei para ela, falei, olha, tá aqui seu nome, sua assinatura, sua foto. Na hora que ela viu a foto, ela ficou mais arrasada ainda, porque foi uma foto que as lideranças partidárias tiraram de qualquer jeito dela. E o que aconteceu? Ela era faxineira do comitê de campanha. Então, eles pegaram a assinatura, colheram a assinatura dela, não deram algum motivo relacionado ao fato dela estar trabalhando no comitê de campanha. Na verdade, o que ela estava assinando era o registro de candidatura dela. Então, ela foi usada pelas lideranças partidárias para poder cumprir a cota de candidaturas, né? Porque 30% das candidaturas apresentadas tem que ser de um dos gêneros, e no caso do Brasil, sempre o mínimo é para o gênero feminino.
E aí, depois disso, vem outras repercussões, porque se a mulher se candidata e ela não apresenta prestação de contas, a mulher ou o homem, enfim, a candidata ou o candidato, que não apresenta prestação de contas, não tem quitação eleitoral. E ela estava pleiteando um trabalho como auxiliar de serviços gerais no Tribunal de Justiça. Ela precisava da quitação eleitoral para poder assumir o trabalho. O impacto disso para a vida dessa mulher, né, e eu acho que para a sociedade, né, a gente ter dimensão das manobras políticas que acontecem em função muitas vezes de se aproveitar de uma política pública ali, né, de algo que a gente está tentando corrigir esse percurso, e aí a gente encontra nesse caminho uma forma de manobrar isso e de utilizar de maneira criminosa, né? Eu poderia assim dizer? Sim, sim. Especialmente a partir de 2021, que foi promulgada uma lei uma lei relativa à violência política contra a mulher, e que a prática de violência política contra a mulher é crime. Então, a expectativa, né, se houver um giro jurisprudencial aí em relação a essa questão, a expectativa é que esse tipo de prática, né, dentro das instâncias partidárias seja considerado crime, né, seja tipificado como crime. Sim. E tendo essa perspectiva da sua atuação, dessa representatividade, né, eu acredito que você tenha encontrado dados ainda não felizes, né? Que a gente não possa comemorar sobre eles. Me fala um pouquinho desses dados da representatividade de mulheres nesses espaços e como que você vê, o que você poderia trazer para as mulheres que estão nos ouvindo, a importância de ocupar esses espaços. Bom, os nossos números são vergonhosos. Até a última vez que eu acompanhei essa colocação do Brasil, sempre ela tende, às vezes sobe um pouquinho ou desce, dependendo dos outros países, mas nós estávamos na posição 144 de número de mulheres ocupando o Parlamento Nacional, no caso a Câmara dos Deputados e o Senado. Sim. Né? O país que está em primeiro lugar do mundo é Ruanda, na África. Ninguém nunca imagina, né, que justamente uma nação do continente africano vá ocupar essa posição. O primeiro lugar está em Ruanda. Temos já alguns países na América Latina ocupando aí os primeiros lugares, como Argentina, México também, Bolívia, que tem paridade de gênero. Então, o Brasil ocupa uma posição vergonhosa, não só no cenário latino-americano, como no cenário mundial. Né? A gente tem hoje aí em torno de 15% de mulheres na Câmara dos Deputados. O que isso significa? Significa que as políticas públicas pensadas nas assembleias legislativas, câmaras de vereadores, câmaras de deputados e Senado são políticas públicas pensadas por homens. Sim. Né? Nós não temos lá mulheres que sabem, por exemplo, o que é violência obstétrica, né? Mulheres que saibam o que é você estar encarcerada e ter um filho. Eu estou falando dessas questões assim, que são questões chave, né? A gente não tem mulher pensando em política pública para mulher. Para mulheres. Do mesmo jeito que a gente não tem também pessoas da comunidade LGBTQIA+, densamente representadas para pensar isso. Né? Temos políticas públicas hoje votadas majoritariamente por homens brancos héteros. A mulher negra é ainda mais subrepresentada. Sim. Né? A gente vê nos números porque a autodeclaração de raça, ela começou tem pouco tempo. Sim. Ela começou, salvo engano, nas eleições de 2018, eu acho. Então a gente não tinha dados. Nesse campo do eleitorado. Não, o candidato, na hora que vai preencher o registro de candidatura, de um tempo para cá, ele passou a precisar declarar raça.
Por quê? Porque hoje existe essa divisão do financiamento entre candidatos negros e candidatos brancos, não negros, enfim. Né? Então, só a partir dessa política pública, da implementação dessa política pública, que começou com base numa consulta feita ao TSE, é que foi preciso exigir no momento do registro que o candidato declarasse, né, fizesse a autodeclaração racial para poder fazer a divisão dos recursos. E aí começam as loucuras, né? Porque aí agora tem gente querendo fazer as bancas de heteroidentificação, porque como é que vai ter certeza que o candidato é negro mesmo? Sim. Né? Ou ele é pardo, mas e aí? Ele é pardo? Porque todo mundo fala que é pardo, né? Então tem essa questão melindrosa e delicada. Sim. Né? Mas eu costumo dizer que a autodeclaração, quer dizer, a gente não passa por autodeclaração, a gente passa pelo povo branco dizendo pra gente qual cor que a gente tem e qual espaço que a gente pode ocupar, né? Eu queria muito despertar em outras mulheres essa importância mesmo de ocupar esses lugares, né? Não se trata só de lutar para que essa representatividade aconteça, né? Não digo só, porque se dizer só, isso é o imaginário, né? Tá no imaginário, isso significa muito. Quando eu digo só, é para a gente entender os impactos que isso traz enquanto sociedade. Em pensar mais políticas para mulheres que consigam olhar para as necessidades assim, que esse grupo tem, né? Não só para as mulheres, mas todos os grupos minoritários, invisibilizados, que a gente consiga ter essa representatividade para trazer essa mudança nessas estruturas, né? Sim, eu acho, Indy, que a gente vive, infelizmente, numa sociedade estruturalmente machista. E até um tempo atrás, tanto homens quanto mulheres acreditavam que política não era coisa para mulher. Sim. Né? Até porque a política é um espaço hostil, ainda é hostil. Nós somos só 15% de mulheres lá. Mulheres que sofrem todo tipo de violência política. Todo né? tipo. A palavra interrompida, a violência política econômica, né? A questão do financiamento de campanha, a violência política de você ser colocada como candidata e para cumprir uma cota. E aí no momento em que você é candidata, você quer fazer campanha porque você até acredita que é possível, mas aí vem as instâncias partidárias e falam, olha, a gente não tem dinheiro para você, então você vai ter que ir por sua conta, mas por favor, peça voto para o nosso candidato que tem mais chance, porque ele, o partido, entende? O trabalho é coletivo quando é para ajudar a campanha do candidato X, mas é individual quando a mulher quer batalhar pela sua própria campanha. Eu não diria nem coletivo, e me corrija se estiver errado, mas eu ainda tenho um sentimento de que a mulher está muito a serviço de, servindo a, né? Então, até mesmo quando são criadas políticas para que tenha na tentativa de igualdade, de trazer um pouco esse equilíbrio na presença ali do gênero, ainda utilizam disso como manobra para deixar a mulher ainda a serviço de. Sim, né? Por exemplo, a gente via nos partidos que as mulheres estavam presentes ali, filiadas, né? Mas as mulheres sempre era relegado aquele espaço de cuidar da comissão de eventos, a comissão da mulher. Exatamente. Sabe? Isso. Exatamente sempre ligado a essa divisão sexual do trabalho. Exato. Né? Exato. E a gente não pode negar que nesse modelo de sociedade que a gente vive hoje, em que a mulher é responsável pelo dever do cuidado, às vezes falta para ela tempo para fazer a campanha. Sim. Porque ela tem que se preocupar com quem está em casa, com o filho, com o pai, com a mãe, né? Que ela tem que cuidar. Com todo esses ainda
essas lacunas, né? Talvez até diria, esse excesso de tarefas que a mulher ainda precisa cumprir na sociedade. Falando dessas várias violências que a mulher sofre nesses espaços políticos, uma delas que eu queria falar, que eu não considero menos importante, é a violência em relação à imagem da mulher nesses espaços. A gente já viu inúmeras vezes mulheres sendo atacadas pela roupa que veste, pelo cabelo, pela própria imagem. E eu queria um pouco que você trouxesse assim a percepção enquanto mulher desses ataques em relação à imagem da mulher. Como que você percebe talvez os motivos, o porquê desses ataques? É engraçado porque hoje de madrugada, que eu estava preparando a palestra que eu vou dar amanhã, então comecei a fazer umas leituras e aí encontrei umas reportagens assim mais antigas sobre questão da violência política de gênero. Enfim, era um texto com ilustrações de algumas reportagens e aí tinha lá o lobby do batom, né, que foi quando começou essa questão de aumentar de começar a se falar, né, na importância da representatividade feminina na política. E aí falava do lobby do batom. E eu fiquei pensando, gente, esse lobby do batom, essa expressão lobby do batom, ela é tão excludente, porque, né, por que o feminino tem que estar necessariamente associado a isso que chamam de beleza, né? Sim. Da mulher estar com batom, da mulher ter que estar com a unha pintada, a mulher ter que usar depilada, o cabelo perfeitamente ajeitado. Não pode ter fio branco, inclusive. Não, cabelo branco de jeito nenhum. Raiz retocadíssima, né, etc, maquiagem. Não é isso. Não é só isso. E se for isso também, qual é o problema? Porque uma mulher, ela tem que ser dona da sua própria imagem, é aquilo do meu corpo, minhas regras, sim, né? E aí a gente vê o caso que aconteceu com a deputada Isa Pena, de sim, que um deputado que nem merece que eu diga o nome dele, porque eu não vou dar palco para ele, né? Ele tocou a deputada, né, lá dentro do parlamento. Sim. Hoje isso é algo que a gente tem mais consciência, mas quantas vezes isso deve ter acontecido, né? Há um tempo atrás não tinha banheiro feminino no plenário do STF. Exato. Esse foi um dado assim que eu fiquei muito chocada, assim. Eu acho que é o símbolo da estruturação física para dizer esse espaço não te pertence. Sim, né? Sim. E às vezes para que aquele ambiente político seja menos hostil, a mulher usa também o código da vestimenta, né? Sim. De repente se colocar de uma forma, com uma energia mais masculina, e aí isso vai estar representado na sua roupa, né? Eu vou usar um tailleur com paletó, porque para ficar mais adequado para o dress code, para estar pronta para a batalha, né? E como isso essas armaduras são... que a gente falou aquele dia. Exatamente. Como o mundo político vê essas armaduras mais com essa energia masculina, a mulher tende às vezes a se vestir ali, sabe? Camisa, paletó, totalmente, etc. Não vai usar o batom vermelho, porque batom vermelho, né? Coisa de puta. Exato. Né? E tem muito essa colocação também da roupa como se fosse indecorosa, né? Ainda esse lugar da mulher bruxa, feiticeira, né? Sim. Que tá ali com uma roupa como se ela quisesse seduzir.
Eu falo que a autoestima do homem é altíssima, né? Para achar que toda mulher veste para seduzi-lo, né? Sim. E a gente presencia várias vezes essa fala, que a roupa é indecorosa, que não deveria usar isso, não deveria usar aquilo outro. E a gente observa que isso, eu falo que é mais um distrator para as mulheres. Eu acho que esse é um recurso, né? Principalmente porque o corpo, você não se livra dele. Então eu preciso colocar no seu corpo uma barreira para que você tenha mais uma preocupação e você se distraia do seu objetivo principal. Então eu preciso estar ali com esse cuidado todo com o corpo, né? Regrando ali, me masculinizando para que eu não seja vista. E aí, mais uma vez, não vista como mulher também, né? Exatamente. Sendo que cada vez mais a gente precisa se enxergar como mulher nesses espaços, reconhecer a nossa imagem nesses espaços e não uma imagem que se assemelhe a eles e que muitas vezes a gente se perde nessa possibilidade de até mesmo enfatizar as questões da mulher, né? Eu acho, Índia, o seguinte, eu acho que a gente não tem que nada. Né? Exatamente. Nem precisa ser lobby do batom, nem precisa ter que usar terninho. Eu acho que a gente poderia simplesmente se vestir, se portar como a gente bem entende, porque é isso que os homens fazem em todos os espaços. Eles são livres para fazer o que eles quiserem. Sim. Eu estava também de madrugada, né? Tava vendo algumas imagens e aí eu vi uma foto da presidenta Dilma no dia do impeachment. Ela estava usando um terninho, um taillé, eu creio, não sei se era calça ou saia, mas eu vi o blazer, ele era verde, pareciam uns arabescos com um verde mais claro. São arabescos, mas quando você olha à primeira vista, parece aquela roupa de exército. Camuflagem. Sim. E aí eu fiquei pensando, gente, essa escolha, ela não deve ter sido aleatória. Porque ela estava indo para uma guerra. Exatamente. Ela estava sendo bombardeada por todos os lados, por aqueles homens. Bombardeios totalmente misóginos. Exato. Então ela foi pronta para a guerra, com aquela roupa pronta para a guerra. E eu creio que é assim que todas as nossas representantes saem de casa todos os dias para estarem nessa arena institucionalizada de poder, prontas para a guerra. Porque elas são afrontadas, violentadas o tempo todo. E não são só as mulheres de esquerda, não. As mulheres de direita também são. Mulheres. Não importa se você é de direita, se você é de esquerda, se você é liberal, conservadora, sabe, progressista, comunista, não importa. Existe, infelizmente, uma guerra contra aquela presença. Tem uma imagem que me chocou muito, que foram aqueles adesivos que fizeram da Dilma para ser colocado nas bombas de gasolina. Aquilo para mim teve um impacto tão grande de pensar nessa violência do corpo da mulher, né? A gente não viu nada semelhante acontecendo com homens. A mulher é sempre atacada nesse sentido do corpo dela, da violação dela, da questão da conduta dela. E essa foi uma imagem que me impactou muito, assim. Qual que é o direito, né, de colocar uma mulher como um adesivo para colocar a bomba ali de gasolina, simulando uma imagem da cultura do estupro. Exatamente. Então são vários tipos de violência, de utilizar a imagem da mulher, mesmo quando ela não tem cargo político, mas como primeira dama também, de colocá-la como objeto bonita, feia. Olha como que o governo melhorou com fulano, porque olha a esposa dele, a esposa de ciclano era assim. Então as mulheres, elas são colocadas nesse lugar de a serviço de,
das múltiplas violências. E hoje eu trago essa conversa aqui com você, que são conversas que a gente já teve durante o corte de cabelo, né? A gente corta cabelo conversando assim. Para falar um pouco disso, assim, quão importante é essa representatividade das mulheres nesses espaços. E eu fico muito feliz de ver o seu trabalho, de saber quem você é e da sua trajetória, e saber toda a sua projeção para o futuro, seus desejos, seus sonhos, e desejo muito que eles sejam realizados, que você consiga levar ainda mais toda essa bagagem, não só como profissional, como pesquisadora, mas como mulher, como mãe, como uma mulher negra, para esses espaços. Muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Eu espero que esse tipo de debate não precise ser realidade quando minha filha estiver aí na idade de ocupar esses espaços, né? Os espaços institucionalizados de debate político, né? Seja como eleitora ou, sei lá, candidata, estudante, enfim. Eu creio que hoje mais mulheres estão conscientes da importância de outras mulheres estarem presentes, discutindo essas políticas públicas. É claro que a gente ainda tem muito que batalhar, né? Muito ainda. Temos que fazer valer a legislação que já existe, né? Mas acho que quero acreditar, até porque, né, se eu pus mais uma geração aí no mundo, quero acreditar que para a próxima geração as coisas serão melhores. Obrigada. Que a gente possa. Obrigada. Eu que agradeço.